Muito bem, depois de alguns vídeos aí que eu julguei mais importante para começar a nossa websérie, em especial o último, quem não assistiu, por favor, assista, que falou sobre se batistas, quando se declaram calvinistas, estão traindo a sua doutrina e a sua denominação. Espero que te edifique, vou deixar aqui no comentário fixo, ou na descrição do vídeo, mais provavelmente, tá bom? Para que vocês possam acompanhar. Hoje, eu quero, muito brevemente, fazer apenas um panorama sobre a TULIP, conhecendo os 5 pontos do calvinismo. TULIP é um acróstico nas iniciais de cada ponto do calvinismo em inglês, e eu não vou me arriscar a falar em inglês aqui, senão eu tenho uma turminha que gosta de ficar zoando do meu inglês, que é horrível, não existe. Então, eu só vou falar em português mesmo, que é o que eu muito mal sei falar, ok? Então, fiquem atentos aí para os próximos vídeos também. Quero de uma vez aqui colocar para vocês que nós teremos um colega muito especial da Segunda Igreja Batista em Aracaju, conversando, o pastor Márcio, um grande estudioso da Palavra de Deus. Em especial, ele é um teólogo, um estudante da história com muita profundidade. É um homem que eu me espelho nele e espero um dia chegar ao nível que ele tem para servir melhor ao Senhor. E ele vai estar conosco ao vivo numa dessas segundas-feiras e eu espero que vocês estejam com a gente, tá bom? Eu vou anunciar com mais antecedência, mas vai estar no nosso canal gravado depois. A ideia de fazer ao vivo, numa segunda-feira à noite, é para que quem quiser participar da live e fazer perguntas, comentários, poder conversar um pouco, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Ok? Mas então, vamos pensar aí nos 5 pontos do calvinismo para quem não conhece, passar a conhecer, para quem já conhece, de repente confirmar ou fazer crescer alguma coisa aí, tá bom? Bom, o Tzinho é de total depravação, porque em inglês eles invertem, né, as palavras. O português é lindo, tá? O português é lindo. Depravação total. É a primeira doutrina que aparece nos 5 pontos. Mas eu não quero citar nenhum autor além da Escritura Sagrada, porque muitas vezes nós temos preconceito com um rótulo e a gente gosta, né, de dar uma de super espirituais, do tipo, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Tipo Lázaro, né? Pois é. Mas não tem nada de errado em a gente ter rótulos, até porque eles ajudam didaticamente a gente se definir como alguém que crê em algo. Por exemplo, você diria que você é um católico? Se você não é, você não diria. Você diria que você é um evangélico? Provavelmente. Se você está acompanhando esse canal, é mais provável que você seja um evangélico. Mas que tipo de evangélico? Um pentecostal? Tá vendo? São rótulos. Ó. Pode ser que sim, você tenha muita alegria em crer na forma com que os pentecostais, da mesma forma com que os pentecostais defendem as manifestações do Espírito Santo, por exemplo, na questão dos dons, de prodígio, de sinais, por exemplo, né? Pode ser que para você não, para você seja uma coisa muito bela, porque expressa melhor as escrituras, dizer que você é um histórico tradicional, ok? Pode ser que para você ser batista seja o suprassumo da fé cristã evangélica. Para mim é. Mexi com os demais. Não. Eu quero muito que um assembleano pense diferente de mim, porque se ele está na assembleia achando que lá é ruim e não vem para cá, ele está esquizofrênico, né? Ele está com algum problema lá na cabeça dele. Tico e teco não está funcionando bem. O cara tem a noção de que a denominação dele não é melhor para ele servir, ele está lá. Se tem a que ele acha melhor à disposição, a não ser que não esteja à disposição, né? Eu quero muito que o presbiteriano pense diferente de mim. Se ele está lá na presbiteriana, tomara a Deus que ele pense que é a melhor expressão de fé, a fé presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, né? Show de bola, show de bola. Eu admiro os irmãos que, com convicção bíblica, passam até a discordar de mim em alguns pontos secundários. Mas é importante a gente ter definições. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu estou fora do meu ponto já, é uma coisa que não é muito incomum de acontecer, mas
O meu ponto aqui é demonstrar que eu vou fundamentar essas frases, né, esses temas, esses pontos, melhor dizendo, do calvinismo, através da Bíblia Sagrada, tá? Mas eu poderia usar autores sem nenhum problema. Nós temos bons autores batistas que creem como os calvinistas históricos, né, anteriores a Calvino, inclusive, porque Calvino não criou essas doutrinas. Para nós, elas são bíblicas. Então, você tem hoje John Piper, que é um pastor batista, você tem o Albert Mohler, que é um pastor batista, você tem toda a tradição da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que eu não conheço que ela tenha se tornado arminiana em nenhum ponto da sua história, tá? Você tem os grandes nomes dos missionários, tem até um livrinho da editora Fiel, Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Já está esgotado há muito tempo, deve estar, inclusive, à disposição aí, em domínio público, talvez, não sei, mas esse é um livro que foi muito circulado há um tempo atrás. Os Batistas e a Doutrina da Eleição. E eles fazem ali um apanhado de vários nomes da história de batistas que precederam, inclusive, a nossa denominação batista brasileira, que eram todos calvinistas, tá? Então, se você crê que o homem, indistintamente, todo ser humano, tem liberdade para crer ou não crer em Deus, sem nenhuma ação especial da graça, você, nesse ponto, é um arminiano. Mas eu não gosto do rótulo. Mas eu identifico assim, porque você pensa diferente de quem acredita que nenhum ser humano em si tem condições de responder positivamente ao apelo da graça. Esses são os calvinistas, como eu. Isso é didático, isso ajuda, tá? Sem briga. Como diria o teólogo, para briga não precisa confusão, vamos brigar sem confusão, né? Tá bom? Muito bem, então, mas eu prefiro aqui apenas falar de teologia com base na Escritura Sagrada. Da onde que calvinista tirou que existe uma depravação total? O que ela quer dizer, inclusive? A ideia da depravação total não é que o ser humano não faça nada que seja bom, mas que até na sua bondade há a semente e a raiz do pecado. O ser humano foi totalmente depravado. Não quer dizer que a imagem de Deus dele tenha sido destruída, mas certamente foi distorcida em todas as esferas da vida. Isso não quer dizer que o ser humano não possa produzir nada que faça o bem, mas ele só faz por causa da graça de Deus que opera nele, não por causa de bondade intrínseca. Da onde que a gente tira isso? Da Bíblia. Romanos 3, versos 10 a 12, diz assim: não há justo. Paulo aqui está citando o Antigo Testamento, um salmo, descrevendo a condição de toda a humanidade. O contexto da utilização paulina, e lembremos que nós temos que avaliar e interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Nossas igrejas são neotestamentárias, porque Jesus já veio, ele já cumpriu as profecias do Antigo Testamento, que versavam sobre o seu sacrifício. Ainda faltam aquelas que versam sobre a sua glorificação final, né? A sua volta, melhor dizendo, e a glorificação final de todas as coisas, inclusive a dos crentes. Mas quanto à salvação, tudo já foi cumprido nele. E por conta disso, nós avaliamos tudo que veio antes dele a partir da luz do Novo Testamento. Cremos nessa progressão da revelação, certo? E nesse sentido, então, quando Paulo usa em Romanos 3 o texto de Salmos, ele está usando, falando de toda a humanidade, não apenas de um grupo. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso, então, para nós, fundamenta muito claramente a depravação total. Esse estado que faz com que o homem esteja completamente afastado de Deus, ok? E eu espero que vocês pensem muito nisso, porque não é uma coisa tranquila de se falar, né? Essa corrupção total, essa incapacidade total do ser humano, ela é uma condição que nos leva a todo tipo de dor e desavença, desarmonia que nós experimentamos, inclusive no fazer teológico depois de crentes. A nossa depravação, mesmo depois de vencida pela obra de Cristo que nos faz novas criaturas, nós ainda não fomos glorificados e por isso nós ainda temos dificuldades quanto a estarmos juntos em tudo como crentes.
porque nós ainda temos a presença, se não temos mais o domínio, temos a presença do pecado. A ausência dele só se dará na glorificação. Nós ainda somos depravados. Que coisa, né? Só não somos na essência mais porque Jesus pagou por nós e para aqueles que creem no Senhor houve um novo nascimento. Já há uma nova natureza, já há uma divina semente habitando em nós, conforme João escreve, né? Tá bom? O uzinho da né? Tulip, vem desse termo aí em inglês que começa com U, e em português significa eleição incondicional. Pensei aqui em inglês, só para dar para a Sheina um memezinho, mas não vou dar esse gostinho para ela, não. A Sheina é uma irmãzinha da nossa igreja, muito abençoada, que é talentosa demais para fazer figurinhas e memes. A gente ama muito a nossa irmã. É interessante observar isso aqui, porque mediante a condição do pecado, ninguém poderia ser salvo em si mesmo. Então, como é que a salvação acontece? Aí começa a ver a revelação de como Deus opera a salvação. Em Efésios 1, versos 4 e 5, nós temos um texto que fala assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Deus não nos escolheu em nada fora dele. Deus nos escolheu nele. Ele quem? Jesus Cristo, tá? Se você olhar o verso 3, fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não me falha a memória, é assim que está o verso, assim que eu decorei. E aí ele fala, nele, ele está se referindo a Cristo, tá? Aliás, em Cristo e nele, se referindo a Cristo, é uma frase muito usada por Paulo, né? Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Para outras coisas lá vai aparecer no texto. O ponto aqui é mostrar que Deus nos escolheu, sem nada em nós. Ele escolheu a gente em Cristo. Por todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz, Cristo morreu por eles, porque Deus os elegeu em Cristo. Esse ciclo se fecha. Esse ciclo se fecha. Todos por quem Deus, todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, Cristo morreu por eles. Logo, em Cristo, essa eleição é subsidiada, né? Seria uma injustiça da parte de Deus se Deus levasse pessoas para o céu e outras para o inferno, sendo que as que estão no céu também são pecadoras em si mesmas. Como é que você pode ter gente no céu? Não é injustiça nenhuma Deus mandar todo mundo para o inferno, viu? Por isso que Jesus pôde dizer na cruz que tudo era possível ao Pai, que passasse dele o cálice. Porque a única obrigação de Deus com a humanidade em relação à condição e a feitos humanos era o pecado humano que merece a justa ira de Deus. Por isso que Paulo escreveu lá em Romanos 3 que toda a boca deve se calar diante de Deus, todo homem é indesculpável diante dele. Todo mundo é culpado diante de Deus. Logo, Deus tem o direito de mandar todo mundo para o inferno. E injustiça é Deus mandar a gente para o céu, sem que ninguém pague por eles. E é por isso que a cruz de Cristo subsidia a eleição incondicional de Deus. Porque Deus pagaria em Cristo por essas pessoas que ele escolheu, ele as poderia escolher sem nenhum ato de injustiça. Então não é nenhuma injustiça de Deus que várias pessoas não vão para o céu, porque todos merecem para o inferno. Injusto seria se ele mandasse para o céu aqueles que, como pecadores que estão no inferno, não tivessem pagando pelos seus pecados. E é por isso que é necessário que Cristo pague em nosso lugar. Captaram aí? Importante demais a gente perceber isso, viu? E aí que entra o texto de Efésios. Antes da fundação do mundo, isso aconteceu. Antes da fundação do mundo, Deus fez que acontecesse essa obra que nos salva, que nos redime, é através do agir do Senhor que nós temos a possibilidade de sermos salvos, né? Isso é muito legal a gente ver nas Escrituras.
ele nos elegeu incondicionalmente. Não havia nada em nós que nos pudesse salvar, ok? Eu espero que a gente pense nisso com atenção, porque, infelizmente, a gente costuma ter alguma dificuldade para aceitar isso, porque parece que é uma injustiça, né? Mas por causa da nossa mente arminianizada. Como se Deus tivesse obrigação de salvar alguém. Ele tem obrigação de salvar ninguém. Né? Então a gente precisa entender que Deus, quando salva, salva apenas por amor. Não tem nada em Deus que seja obrigado nele mesmo a salvar ninguém. E é por isso que, por amor, em amor, ele nos predestinou. Isso é totalmente incondicional. Tá? Aí vem o Lzinho, não, é aqui. Eu quase que tentei ler aqui em inglês. Expiação limitada, ou expiação específica, restrita, ok? São alguns nomes possíveis aí para ela, né? Pode ser também a ideia de redenção particular, né? Expiação particular. A ideia aqui é que Deus deu Jesus Cristo para morrer por um povo em particular. Os batistas gerais, nós veremos isso na live que será sobre história, os batistas gerais, eles acreditavam que Deus deu Jesus por todas as pessoas. Os batistas particulares, de onde vem a nossa grande parte da nossa tradição batista brasileira, eles acreditavam que Jesus morreu em específico pelos eleitos de Deus. Ok? Uma frase bíblica que mostra isso muito bem é quando Paulo fala sobre casamento, e ele fala que o marido deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É muito estranho você imaginar que Jesus comparasse o homem amando a esposa, aliás, comparasse o amor dele pela igreja com um homem que amasse todas as mulheres do mundo. Eu amo todas as mulheres do mundo, por isso eu casei com a minha. Fala isso pra sua mulher, vai. Né? Como que eu amo? Do mesmo jeito, eu amo para ser minha esposa todas as mulheres. Aí eu escolhi uma, né? A que me aceitou, eu peguei. Eu tasquei para mim, né? O que é isso? Estranho demais, né? Não, eu amo as mulheres do mundo no sentido de serem seres humanos, como eu amo as crianças, como eu amo os homens, como eu amo a natureza, como eu amo o cosmos que Deus criou para eu viver nele, para me relacionar com as pessoas que estão aqui. Mas o meu amor pela minha esposa é único, é incomparável. Nem pelas minhas filhas, nem por nenhuma irmã, nem pela minha mãe. É só com a minha esposa que eu sou uma só carne. Esse relacionamento é único e é incomparável nesse sentido. E aí Paulo fala que marido deve amar as suas mulheres, a sua mulher, maridos, no caso no plural, né? Maridos devem amar as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela. Né? Imagina, o homem vai lá, faz uma cerimônia de casamento para todas as mulheres. Aqui aceitar, vem, ele bota a aliança no dedo dela. Eu quero me casar com todas. Aqui aparecer primeiro, leva a aliança. Não cola muito, não. A comparação de Paulo necessariamente faz que o casamento de um homem com uma mulher revele o casamento de Cristo com a igreja. Logo, o amor do homem por aquela mulher em particular também revela o amor de Cristo em particular pela igreja, a sua entrega em particular por ela. Legal demais isso, né? Pastor, mas aí a Bíblia fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. João era arminiano, isso é um anacronismo, né? Porque João veio bem antes de Armínios. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar dos textos problemáticos, né, para nós. Mas é um fato, tá aí. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não diz que se entregou pelo mundo todo aqui. Então, estou usando aqui. Mas então não tem contradição, pastor? Não, a gente precisa tentar harmonizar essas passagens, tá? Mas isso fica para a próxima. Estou apresentando apenas o que os calvinistas creem, tá? O I do tulip, né? Tuli, é graça irresistível. Graça irresistível. A ideia da graça irresistível é que Deus opera de forma final e eficaz no coração dos seus eleitos, para que então eles possam livremente exercer a sua fé
em Cristo, o seu arrependimento. Deus não apenas possibilita que essas pessoas tenham um contato com a sua graça. Todos aqueles que Deus elegeu, por quem Cristo pagou na cruz, necessariamente vão crer, porque a graça de Deus vem e vence a resistência dessas pessoas. Por isso que a gente, quando encontra a passagem bíblica, em João 6,37, Jesus é categórico ao dizer assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O texto muito conhecido, né? Mas é interessante que a gente decorou muito a segunda parte, a primeira a gente esquece. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não tem alguém que Deus dê para Jesus e que não vá até ele. Ah, pastor, teve Judas. Não, tá errado. Judas não foi dado para Jesus. Quer ver uma prova disso na Bíblia? Se você olhar em João, você vai olhar no capítulo 17, o texto... deixa eu ver aqui, vou abrir para poder não falar errado. João 17, oração sacerdotal de Jesus, né? Aí ele fala assim sobre os discípulos. Deixa eu ver aqui. Qual é o verso? Fugiu. Meu Deus do céu. Fugiu, gente. Estava aqui. Quem tirou da Bíblia aqui? Foi algum arminiano querendo me zoar, né? Deixa eu ver aqui, eu vou achar. Essa é a parte quando você está pregando na igreja, aí você esquece onde está o texto, aí você fica com a cara vermelha. Se alguém já passou por isso aí, bota nos comentários para eu saber depois. Achei. Está no verso 12. Fala assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, era para ser assim. Não é porque ele era um dos salvos, e aí se perdeu no meio do caminho, e não teve jeito para ele. Vou colocar para vocês verem o texto aí. Ó. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Judas já era filho da perdição, ele nunca foi filho de Deus, tá? Ele não foi amado por Deus no sentido de, cara, puxa vida, eu perdi Judas, né? Puxa, assim, olha, a oração teria que ser, né? Olha, eu protegi e, com exceção de um, Senhor, que eu não consegui, os demais ficaram firmes, né? Nossa, que Jesus mequetrefe esse, né? Não, nosso não. Aí, mais adiante, é muito interessante, quando o pessoal aparece para prender Jesus, eles chegam para Jesus, perguntam, né? Jesus pergunta, né? Quem vocês estão procurando? Verso 5 de João 18, eles falam, Jesus Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Aí Judas estava lá com eles, diz o texto. No verso 6, quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Aí de novo Jesus lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes falei que sou eu, se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Quem mandava naquele momento era o soberano. E é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia, que está sendo desperdiçada por tantos de nós, nossos púlpitos, em nossas classes de EBD, em nossos ensinos dentro de casa. O Deus que é soberano sobre todas as situações, através de todas elas. Então Jesus diz, então se é a mim que vocês estão procurando, deixem que esses vão embora. Aí o verso 19, João faz uma interpretação disso. Ele fala, então, verso 9, ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente. Qual palavra? A palavra da oração, que eu acabei de colocar para vocês aí. Acho que dá até aí para vocês ainda, né? Tá, olha lá. Não perdi nenhum dos que me deste. Ele cita, tá aqui, ó. Eu vou colocar para vocês também, para vocês poderem olhar. Olha lá, em João 18, verso 9. Ele disse isso para aquelas pessoas que deixassem os seus 11 irem embora. Judas já não estava como discípulo, estava como traidor. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos que me deste. João 18, 9. Perceberam aí? Isso mostra para a gente essa graça irresistível. O Senhor trabalha de um jeito para que todo aquele que o Pai dá para Jesus vá até Jesus. E ponto. Ok?
Se você ainda tem dúvidas sobre a soberania de Deus, você precisa dar uma lida maior na Bíblia para você perceber, mas a gente vai deixar isso para mais para frente, tá? Quando a gente tratar desses assuntos, a gente vai falar sobre cada ponto desse um pouquinho melhor, as suas dificuldades, o porquê que os arminianos contestam isso, e se há lógica bíblica, e por que são irmãos, nós somos eles também, e consideramos isso uma questão secundária, se parece ser tão séria para mim assim, ou para quem crê no calvinismo. Fica para o próximo também, tá? Para os próximos vídeos, não sei qual. Mas o fato é que está escrito que todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem não vai a Jesus é porque o Pai não deu. Não é porque não quis, simplesmente. E quem quer é porque o Pai dá. Porque se o Pai não der, não vai a ele. É isso aí, minha gente. E esse texto, você continua a ler, vai ver que é exatamente assim. Se você pegar João, no capítulo 6, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui o verso, eu acho que está na casa dos 40 lá, na mesma idade que eu tô, né? Tá aqui. Deixa eu ver. Não, dá dos 40 não. É, tá nos 60? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Vejam só esse texto aqui. Desculpa, tá, gente? Eu podia ter separado antes. Esse texto, tá faltando um pedacinho dele, eu vou colocar já para vocês. Deixa eu fazer assim, vai ser melhor. Peraí. Vou botar em 2 vezes. Jesus falou isso aqui para eles, ó. Mas há descrente entre vocês. Olha, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Jesus sabia. E ele fala, descrente entre vocês. Aí, o texto seguinte, que é o verso 65 desse texto, ele fala assim, ó. Eu li o 64 agora, tá? Aí o 65 fala assim, e prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Gente, é muito claro. Isso é muito claro. Não tem como ir a Jesus se não for concedido pelo Pai. E se o Pai concede, vai até Jesus. Porque Jesus mesmo disse que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Porque foi dado pelo Pai. Ok? Isso nos leva ao último ponto, perseverança dos santos. O que a perseverança dos santos sugere? Sugere que aqueles que foram salvos por Jesus, se Deus já pagou a dívida deles na cruz por meio de seu próprio Filho, pagou todo o seu pecado. Se Deus os elegeu desde a eternidade em santo amor, sem qualquer condição prévia, senão pelo seu amor. Se eles recebem um poder sobrenatural da graça que resiste à sua resistência e vence a sua resistência, fazendo ser livres para exercerem sua fé e seu arrependimento, sua santificação, sua busca por Deus. Como é que essa pessoa pode se perder? Não faz sentido. Por isso que o próprio João, em outro texto, no capítulo 10 do seu evangelho, escreve assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vejam que ele fala de si e do Pai como proprietários daqueles por quem Cristo daria a vida, suas ovelhas. Logo, elas são imperdíveis, elas são incaíveis. Eita só! Pastor, como é que fica Hebreus 4, versos 4 a 6? Que parece falar de perda da salvação. Isso fica mais para frente, tá? Vamos tratarmos de cada um desses pontos. Espero que tenha sido um panorama que te ajudou a ter uma ideia do que creem os calvinistas. Pois é, não se tem nenhum autor além dos autores bíblicos, todos eles inspirados pelo Espírito Santo para os textos que escreveram. E
me parece que há coerência. Você pode não concordar, ter uma explicação diferente para isso, mas o meu ponto foi mostrar que aqui a gente não está seguindo Calvino, apesar de didaticamente ajudar o rótulo que tanta gente tem ojeriza por eles, o rótulo do calvinismo ajuda a identificar. Mas se a gente pudesse definir não com o nome, não com base no nome de uma pessoa, mas com base no nome de uma ideia, eu gosto muito do monergismo, né? A ideia de monergismo vem de mono, né? Um só, diferente de sinergismo, de sim mais um conjunto. O monergismo sugere uma energia que vem de um lado só, uma força que vem de um lado só. O sinergismo vem da ideia de forças em conjunto operando. O calvinista, ele é um monergista. Ele crê que a salvação, conforme Jonas orou, né, no ventre do peixe, lá no capítulo 2, verso 9, para mim o centro da Bíblia, a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Ou ao Senhor pertence a salvação, tanto faz. Esse é o monergista. Vem de uma única fonte a força, o poder para que o perdido seja salvo. O sinergista crê que tanto Deus age quanto o homem tem que agir. Mas isso não seria tirar a graça? Alguns calvinistas afirmam isso e até consideram não irmãos os arminianos. Por que a gente não crê assim majoritariamente? Fica mais para frente. O ponto é que vocês entenderam que nós somos monergistas. Tudo vem dele, para ele, por meio dele. Amém? Tem um hino do cantor Cristão Batista, que eu gosto muito. Eu vou passar para vocês a letra dele aqui agora. Quer ver? Faço questão. E depois, eu vou colocar também o link do hino na descrição do vídeo, para vocês poderem ouvir, tá? É Amor Perene. E no 20 do cantor cristão, eu vou pegar no site Letra Sonora. Não, Cantor Cristão Batista. Eu vou projetar para vocês a tela, só para ficar. Deixa eu botar aqui assim, para vocês poderem ver a letra. Deixa nesse site, porque fica melhor nesse site. Só fazendo a leitura para vocês terem, a gente termina, tá bom? Olha aí, ó. Hino 20, eu tô aqui, vocês podem ver, ó, Cantor Cristão Batista, tá? O hino 20. Tem aqui esse irmão que tem um canal, Regente Danio, não sei, do Rio de Janeiro. Bem legal o canal dele para ajudar a ensinar os hinos que a gente às vezes não conhece. E tá lá, ó. Amavas-me, Senhor, não tendo... Tô lendo essa aqui, tá? Ó. Amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda, surgido lá nos céus ao mando criador, nem mesmo o sol na aurora esplendorosa e linda, a terra dava força fecundante e infinda. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, no tempo em que imolado foi numa cruz sangrenta o meigo Salvador, levando sobre si, sim, todo o meu pecado, Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! Amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito, brilhou a doce luz do meu Consolador, e com promessas mil do teu amor perfeito, nasceu em minha fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, é todo amor. E aí, no final, é fantástico, olha só. A mim sempre hás de amar, pois que jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer se opor. Ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor! És sempre, sempre amor. Coisa linda, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Até o próximo, querendo o Senhor. Tchau.